Shalom Aleichem a todos vocês. Sou Felipe Cunha e quero trazer uma palavra para vocês. Estava fazendo um estudo acerca dos ídolos do lar. O que seria isso, né? Estava pesquisando sobre a idolatria. Achei algo interessante. A palavra ídolo está registrado em Gênesis 31:19. Terá fim, que a sua raiz, né, vem de uma palavra rafa, que quer dizer cura, tornar saudável. Porque toda a palavra hebraica tem uma raiz. E essa raiz dessa palavra, para ídolo, é o ato de curar, tornar saudável. Então era algo tipo um amuleto que havia nos lares para trazer saúde, vamos dizer assim, cura para o lar. E em Gênesis 31:19, essa história vai falar de Raquel, que é uma irmã de Leia que se tornou esposa de Jacó. Justamente por causa desse ídolo que ela rouba do seu pai, Jacó pronuncia uma sentença em Gênesis 31:32, dizendo que não viveria a pessoa que roubou os ídolos de Labão. Raquel morre no capítulo 35, versículo 19, ao dar à luz a Benjamim, conhecido como Benjamim. O que eu quero falar nisso? Jacó, um homem de Deus, que estava fugindo do seu irmão Esaú, vai morar naquela terra, trabalha longos 14 anos para se casar com Raquel, porque ele havia feito um acordo com Labão de trabalhar 7, mas era costume daquela região não dar a filha mais nova, antes tinha que dar a filha mais velha primeiro. Então Jacó tem que trabalhar 7 anos, mais 7, para poder pagar o dote dessas duas mulheres. Então ele casa com Raquel e com Lia. A tradição judaica diz que Lia era uma jovem que chorava muito, porque, segundo a tradição, ela deveria se casar com Esaú. Só que a fama de Esaú não era muito boa. Era um homem mau, ímpio. Então Leia chorava muito e orava muito. Por isso ela se torna bem-aventurada na sua trajetória, né? Vemos que a oração tem um grande valor. E Jacó amava mais Raquel porque Raquel era mais bela. Raquel era formosa. Só que Raquel cometeu um erro, rouba os ídolos. O comentário de Rashi diz que Raquel rouba os ídolos de seu pai Labão para que ele largasse a idolatria. Acredito eu que Jacó influenciou a vida dessas jovens a adorar um único e verdadeiro Deus. Com certeza, durante esses 14 anos, Jacó pregou o monoteísmo, a fé em um único Deus. Quero dizer aqui que idolatria, o fato desse ídolo e a idolatria ser um pecado muito grande, nós vemos que idolatria está vinculada a qualquer tipo de objeto que traga vamos dizer, uma sorte, um amuleto. Qualquer tipo de amuleto é uma imagem de idolatria, é um objeto de idolatria. Muitas pessoas acham, porque colocam o Salmo 91, a Bíblia aberta, trará sorte para casa. A forma de se interpretar isso não é correta, tá? A palavra de Deus, sim, ela que traz vida, ela que traz luz. Mas o fato de você deixar a Bíblia aberta, isso pode se tornar algo errado, porque não é simplesmente por deixar uma Bíblia aberta que vai trazer paz, ou um objeto com o nome, um salmo. Isso não traz sorte, nenhum tipo de amuleto, tá? O nome Jesus no cordão para trazer paz, para trazer sorte. Não pode. É errado.
E vemos que esses ídolos do lar era para trazer saúde. E vemos que a Raquel morreu ao dar à luz. Então vemos a sentença de Raquel. Mas o que eu quero trazer aqui, não só falando da idolatria, né? Qualquer tipo de objeto a um outro Deus, a não ser o Deus da Bíblia, que é o verdadeiro, é uma idolatria. Qualquer objeto que não seja bíblica e de culto a Hashem é pecado. Por exemplo, eu tenho aqui a menorá. Eu tenho uma menorá aqui, vocês podem ver. E eu tenho isso aqui como um símbolo judaico, não judaico, apenas bíblico, porque esse símbolo não foi dado só à tribo de Judá, foi dado ao povo de Deus. Mas isso aqui não traz sorte. Isso aqui não traz poder miraculoso aqui dentro da meu lar. Por que não traz? Porque se tornaria uma idolatria. O fato de eu ter esse objeto é para dizer que eu creio na palavra e eu acredito que isso é um símbolo para lembrar do candelabro da Bíblia, mas não que traga sorte, não que traga poder miraculoso, não que traga qualquer tipo de influência no mundo espiritual. A menorá não. Tem pessoas que têm como um amuleto, isso é ídolo do lar, isso é perigoso. Muitos têm colocado a mezuzá para trazer sorte, isso é idolatria. Então nenhum objeto, mesmo que seja bíblico, pode entrar no seu lar como se fosse trazer sorte ou trazer algum tipo de paz. Só existe um que traz paz ao nosso lar, é Hashem, e a presença dele na nossa vida. Não podemos pegar os objetos da Bíblia para trazermos sorte. Isso é evidência de um ídolo do lar. Qualquer tipo de objeto dentro da nossa casa que nós podemos estar pegando da Bíblia, isso se torna uma idolatria. O lenço do pastor, a almofada para o sono, isso tudo é ídolo do lar e não tem efeito nenhum, tá? E além de ser pecado, um pecado muito perigoso, que é a idolatria, tá? Fora os objetos de cultos a outros deuses, eu estou dizendo dos objetos bíblicos que você pode ter no seu lar, mas sem ação espiritual nenhuma. Não é pecado você ter uma menorá na tua casa, mas você fazer da menorá um amuleto se torna uma idolatria. Qualquer objeto bíblico, qualquer objeto que está na palavra, que pode estar no lar de um cristão, tá? Por exemplo, as pessoas pegam a estrela que dizem ser de Davi, que não é a estrela de Davi. Davi não tinha amuleto, e colocam na casa para dar sorte ou alguma influência no mundo espiritual. Outro exemplo, eu tenho uma torá que está ali, vocês não estão vendo, é uma torazinha, e eu coloco na entrada para as pessoas verem que eu tenho uma torazinha. Ela é pequena, é uma réplica, mas não vai trazer poder nenhum espiritual, porque não posso fazer do objeto uma idolatria. Bíblia aberta, não muda nada. O que vai mudar é a sua obediência à palavra. A Bíblia diz que quem segue a Torá, por ela viverá, que viverá bem na terra. Então o que eu quero trazer com essa palavra? Eu quero trazer que o perigo do ídolo do lar, que são muitos, muitas das vezes são imperceptíveis aos olhos humanos, tá? Os ídolos de adoração a outros deuses e qualquer objeto que é de culto a outro deus. Uma camisa de um time de futebol é um objeto de idolatria, porque o fato da camisa é prestar serviço àquele ídolo. E ninguém pode dizer que futebol não é ídolo, porque é. Então, a camisa do time de futebol é um objeto de idolatria. Qualquer objeto de idolatria é pecado, segundo as Escrituras. Vemos que algumas coisas são nítidas aos nossos olhos, outras elas estão na Bíblia, mas entram no nosso lar de forma que vai depender do nosso coração. Eu posso muito bem pegar esta menorá e eu tratar ela como um símbolo bíblico, sem influência nenhuma,
porque não há poder na menorá. E eu posso pegar a menorá e achar que nela tem um poder, um fluido espiritual bom, e aí eu cometo pecado de idolatria. Porque a fonte da nossa força, da nossa fé é Deus, Hashem, através do Filho dele, Yeshua. Então menorá não traz sorte, menorá é apenas um objeto bíblico, que não é pecado você ter, mas não influencia no mundo espiritual. É isso que eu quero dizer aqui. Vai trazer influência se você colocar a menorá do teu lar com este pensamento. Agora, se tu trouxer para dentro do seu lar um objeto de um outro Deus, já é um pecado. Aquele é bíblico, você pode trazer. Mas se você trouxer uma estrela que se diz de Davi, mas não é de Davi, nem com dentro da bola, nem fora da bola, o hexagrama não é bíblico, tá? Não é um objeto de um servo de Elohim ter no lar, tá? Não é. Ponto final. Só você procurar os estudos, a origem da estrela de Davi. Alguns dizem que parece com Dalet, mas não tem nada a ver. A Bíblia condena lá o discurso de Estevão. Só você conhece a Bíblia, vê lá o discurso de Estevão em Atos, você vai ver. Atos 7, você vai achar aqui sobre essa estrela. E eu quero trazer uma cronologia aqui. Gênesis 29, 18. Ali é os 14 anos que Jacó vai trabalhar. Ele casa com Raquel, ele trabalha arduamente 14 anos. Jacó tinha 84 anos quando se casou com Raquel. E Raquel tinha 29. Depois que ele pronuncia a sentença que se Labão achasse os deuses, ele disse que a pessoa não ia viver quem pegou. Jacó disse que quem pegou os ídolos de Labão, mesmo que a intenção de Raquel fosse boa, que era de tirar o pai da idolatria, Jacó disse uma palavra sem advertir antes. Então, Jacó perdeu Raquel. Ela viveu mais 16 anos. Ela morreu, segundo a história, ela morreu com 45 anos. Então viveu 16 anos ao lado de Jacó. Jacó tinha 91 anos no nascimento de José. Raquel morreu com 45 anos, 16 anos após a sentença de Jacó. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Nós vemos que nessa sentença foi por causa de um ídolo, um objeto de ídolo. Que Jacó, ele demorou muito tempo para conquistar o que ele queria e perdeu muito rápido o que ele conquistou. Então temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pronuncia, tá? E as pessoas que estão ao nosso lado têm que tomar cuidado, porque Raquel, ela foi inexperiente, ela foi uma jovem imprudente ao pegar os ídolos do pai. Jacó foi imprudente ao sentenciar sem advertir antes, porque ele não fez advertência nenhuma. No auge do seu estresse com Labão, porque ali ele se estressa com Labão, porque ele se achou que Labão estava acusando sem causa, ele solta uma pronúncia na hora da ira, na hora, do nervosismo. Ele pode ter pronunciado essa palavra, porque nós vemos ali na história ali, Labão acusando Jacó. Jacó ficou indignado com essa ação de Labão, mas Raquel, infelizmente, veio a pagar com a vida. E Jacó perdeu a esposa que ele mais amava e o sonho que ele mais tinha conquistado na vida. Muitas das vezes a gente pode perder algo que nós lutamos, que Deus nos deu através das nossas palavras. Então ficou aqui essa mensagem para vocês. Cuidado com o ídolo do lar. Cuidado, homem de Deus, com o que tu fala. Cuidado, Raquels, as Raquels da vida. Cuidado, os Jacó da vida, tá? Nós não levarmos o ídolo do lar, para a nossa vida, e não pronunciarmos palavras, tá?
na hora errada. Tá? E nós vemos que Jacó perdeu o que ele mais amava. Que Hashem vos abençoe. E nós sabemos que as nossas palavras têm um poder no mundo espiritual muito grande. Quanto mais de um homem e de uma mulher de Deus. Que nós possamos advertir com sabedoria, tá? Aos nossos amigos e irmãos. Que a Hashem vos abençoe. Dê um like, compartilhe este vídeo, tá? Vai ser muito importante. E você que ainda tem um ídolo no lar, tire este ídolo rápido da tua vida. Tire, porque isso pode te prejudicar. O ídolo do lar tirou a vida de Raquel. E quantas pessoas estão morrendo por causa de uma sentença? E por causa do ídolo do lar. Se Raquel não tivesse pego o ídolo de seu pai, vemos que ela tinha boa intenção, diz Rashi, comentarista da Torá, que Raquel tinha boa intenção de tirar a idolatria da vida do seu pai. Ela se preocupou com a vida espiritual do seu pai, mas infelizmente fez de forma errada. Não devemos obrigar ninguém a tirar os ídolos, só através da pregação e da ação do poder de Deus, através do seu Espírito na vida das pessoas. Que Hashem vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.